Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha, tá certo? Eu sou Elano Maia e estou aqui nessa oportunidade, tá certo? Nessa sexta-feira para trazer informações do Flamengo para você que ama e que é apaixonado pelo Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? Você quer ficar antenado e informado sobre o Flamengo? Não perca tempo, tá certo? Se inscreva no canal Flash Champion, tá certo? O canal Flash Champion é um canal ainda piloto, é um canal que está iniciando, tá certo? E conta muito com o seu apoio, tá certo? É muito importante você que está do outro lado da telinha, meu amigo, minha amiga, venha nos incentivar a continuar, tá certo? Trazendo informações quentinhas ali sobre o Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? Debaixo do visor você vai ver um nome que está escrito em vermelho, e escrito inscreva-se, tá certo? Você toca e vai aparecer do lado o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo, meus amigos? Porque eu digo para você, é muito interessante você ter a sua inscrição, tá certo? Ativar o sininho das notificações, mas você também, meu amigo, minha amiga, é necessário você comentar, deixar o seu like. Isso porque, tá certo? O YouTube vai ver que você é um perfil ativo, né? Não é um perfil robô, tá certo? Eu desde já agradeço aqui os 221 inscritos no canal Flash Champion, tá certo? E vamos de informação. Ontem eu não trouxe informação, meus amigos, mas eu estou um pouquinho atrasado, é bem verdade. Mas a primeira notícia que eu trago para vocês que Rodolfo Landim, tá certo? Presidente do Flamengo, ordenou, tá certo? Pediu, exigiu que Marcos Braz e Bruno Spindel parasse todas as negociações. Tudo isso, meus amigos, porque eu trouxe informação lá no início do canal. Se você quiser ver aí, o vídeo está junto, né, com os outros vídeos no canal Flash Champion. Eu trouxe a informação de que o Flamengo na década de 90, tá certo? Mais especificamente no ano de 93 a 98, o Flamengo cometeu, meus amigos, é porque ninguém quer dizer isso, mas o Flamengo cometeu crime fiscal, tá certo? Contra o governo federal. O Flamengo, meus amigos, sonegou impostos, tá certo? Na entrada de recursos de dinheiro do exterior, tá certo? Especificamente na venda, né, do Sávio ao Real Madrid, que na época custou, meus amigos, 24 milhões de dólares, tá certo? Foi no ano de 97. E o Flamengo ele foi multado na época, meus amigos, por 38 milhões de reais. E essa multa ela foi aplicada no Flamengo no ano de 2013, tá certo? Mas o que acontece? O Flamengo foi levando, né, com a barriga, como a gente diz, foi postergando essa aplicação dessa multa. E no ano de 2022, meus amigos, por incrível que pareça, a dívida passou a ser de 127 milhões de reais. Então o Flamengo está com essa causa, né, com esse processo em andamento, tá certo? O Flamengo cometeu crime, sim, tá certo? O presidente na época era o presidente Kleber Leite, né? E o que acontece? O Flamengo tentou, mediante ao Banco Central, de certa forma, meus amigos, a penhorar alguns bens do clube, mas não foi aceito, tá certo? Não foi aceito. Mas o Flamengo, a informação que nós temos, meus amigos, que tenta entrar com um recurso, né, para diminuir essa dívida de 127 milhões de reais para 10 milhões e 600 mil, tá certo? Esse dinheiro está depositado
depositado em juízo, tá certo? O processo, como eu falei, está correndo junto ao STJ, tá certo? E o ministro já deu assim um voto favorável ao Flamengo, tá certo? Mais um dos ministros pediu vista, né? Vistas, no caso, pediu aí um pouco mais de tempo para olhar o processo e o Flamengo vai passar mais uns 15 dias aí aguardando novamente ser julgado essa questão, tá certo? E o que acontece, meus amigos? Eu iniciei o vídeo trazendo essa informação porque já foi uma notícia lá de trás, entendeu? Lá do início do canal, tá certo? Eu trouxe essa informação foi de primeira mão do nosso parceiro aí, o Mauro Santana, né? Lá do canal Mauro Santana, ele trouxe essa informação em primeira mão, tá certo? E ninguém falou até então de lá para cá. A gente veio com essa informação, né, junto com o Mauro Santana, e nós estamos trazendo novamente, porque está vindo à tona novamente essa situação do Flamengo com relação ao Banco Central, né? O Flamengo realmente sonegou impostos, tá certo? Do ano de 93 ao ano de 98, tá certo? Eu espero que o Flamengo tente, de certa forma, diminuir realmente, né, esse valor de 127 milhões. O Flamengo já depositou aí 10 milhões e 600 mil, talvez a dívida, se o Flamengo conseguir, vai diminuir para esse valor. E o dinheiro já está depositado em juízo, né? Vamos aguardar. Mas enquanto isso não se resolve, meus amigos, o Flamengo fica aí impedido, tá certo, de realizar negociações. Entendeu? O que acontece? O Flamengo ainda não oficializou as contratações de jogadores que estão sendo especulados aí no Flamengo por conta disso, tá certo? Por conta desse imbróglio aí junto ao Banco Central, entendeu? O Flamengo tomou essa posição, essa decisão cautelar, tá certo? Para que o clube não venha novamente voltar atrás, né? Para que o clube não venha se afundar em dívidas, no caso, né? Porque 127 milhões no orçamento do Flamengo realmente é um bom do dinheiro, né? Mas o Flamengo deu uma paralisada na questão do Andreas Pereira, tá certo? Deu uma parada aí na questão do Diego Rossi, tá certo? O Diego Rossi, que está jogando no Fenerbahçe da Turquia, que pertence ao Los Angeles FC. Esse jogador está na mira do Flamengo, apesar do Fenerbahçe da Turquia dizer que vai exercer o direito de compra sobre o jogador, mas nada ainda concretizado, tá certo? Tudo isso por conta, meus amigos, dessa ação do governo federal, através do Banco Central, contra o Flamengo. Ficou parado realmente todas as negociações. O Flamengo, na pessoa do Paulo Souza, pediu 3 reforços. Mas como é que o Flamengo vai fazer, vai atender o pedido do Paulo Souza, tendo esse problema ainda a resolver, né? O Paulo Souza pediu um zagueiro que joga com a perna esquerda, um meio campista, aquele box to box, entendeu? Que vai de área a área, e também um meio de campo que jogue pela beirada do campo, né? Que jogue pelo lado esquerdo, justamente para suprir aí a ausência do Michael, tá certo? Mas, meus amigos, uma coisa, tá certo? Eu quero dizer para vocês que houve uma mudança, tá certo? No jogo do Flamengo e Vasco. Esse jogo seria sábado, dia 5 de março, passou para domingo, 6 de março. E esse jogo será às 16 horas e é provável que seja realizado no Maracanã, tá certo? Maracanã está no seu processo final tá no processo final de reforma do gramado, tá certo? E o Flamengo pode já ter aí esse privilégio de inaugurar esse gramado no dia 6 de março,
às 16 horas, lá no estádio do Maracanã. Mas, meus amigos, eu quero falar aqui sobre o próximo jogo. O que acontece? O jogo Flamengo e Resende será às 4 horas no domingo, né? Lá no estádio Newton Santos, no Engenhão. Esse jogo será decisivo para o Flamengo porque define aí a classificação do Flamengo para as semifinais da Taça Guanabara, né? O Flamengo empatando ainda se classifica e certamente o Flamengo não vai empatar com o Resende, né? A gente torce aí por uma vitória até elástica, né, contra a equipe do Resende, e vamos torcer que isso aconteça. Mas, meus amigos, eu quero aqui falar sobre um negócio também, um mau negócio, né? Eu não vou dizer um bom negócio não, é porque foi um mau negócio. Nesse último jogo entre Botafogo e Flamengo, o mandante do jogo foi a equipe do Botafogo. O que acontece? A renda do jogo, meus amigos, deu aí por volta de 470 mil reais. Os gastos com o jogo, tá certo? Tudo, os gastos, superou a renda, né? No caso aqui, os gastos atingiu o valor de 680 mil reais, ficando aí, meus amigos, um prejuízo de 216 mil reais. E eu não entendi por que esse prejuízo ele foi dividido com a equipe do Flamengo, se o mandante do jogo era a equipe do Botafogo, né? Eu vou procurar saber para trazer a todos vocês aqui no próximo vídeo, tá certo? E o prejuízo foi maior ainda, meus amigos, do Flamengo, porque o Flamengo optou por haver exames antidoping, tá certo? Que custaram aí por volta de R$ 4.500. Sendo assim, o Flamengo vai pagar 112 mil reais, né? Ou melhor dizendo, teve um prejuízo de 112 mil reais, enquanto a equipe do Botafogo vai ficar com um prejuízo de 108 mil reais. Agora eu queria uma explicação por que o Flamengo teve que arcar com esse prejuízo todo, meus amigos. Porque se o mandante é o Botafogo, quem tem que arcar com isso é o Botafogo. Mas no Flamengo não aparece ninguém para explicar essa situação, não aparece ninguém para dizer, olha, aconteceu isso, tivemos um prejuízo, isso e aquilo. Não, fica tudo em silêncio, fica tudo sem explicação no Flamengo, e seria bom se isso mudasse, meus amigos, porque a gente fica sem saber o que realmente está acontecendo no clube da Gávea, né? Mas vamos aqui falar de outra coisa, meus amigos. O Flamengo está de olho em jogadores que jogam na Ucrânia, né? A gente sabe dessa situação aí da Ucrânia. O país foi invadido pela Rússia, né? E está vivendo ali rumores de guerra. E os jogadores brasileiros que jogam lá na Ucrânia estão pedindo ajuda do Itamaraty para volta, né, e retorno deles ao Brasil. E os jogadores que estão lá acabam sendo especulados nos clubes brasileiros, né? E o Flamengo está de olho aí em possibilidades, né? Já que está se instalando uma guerra naquele lugar, os jogadores brasileiros terão que realmente ter um apoio intensivo aí do Itamaraty para a volta para o Brasil, tá certo? Mas eu quero aqui dizer também, meus amigos, sobre a questão do Isla, né? Foi-se muito especulado que o Isla estaria aí deixando o Flamengo, que não seria intenção do Flamengo de utilizá-lo. Sobre essa questão do Flamengo não querer utilizar o jogador, aí é outra notícia, entendeu? Mas o jogador foi especulado lá no Universidade do Chile, né? E ele foi aí tido, né, como realmente fora do Flamengo, já que o Flamengo não pretendia utilizá-lo, né? Mas isso daí chateou o jogador. O jogador ficou chateado com essas informações, porque o jogador tem intenção de cumprir o seu contrato até o fim com o Flamengo, né? Mas para finalizar o vídeo, meus amigos, rapidamente, com relação a esse problema judicial que o Flamengo está envolvido,
todos os jogadores estão aí com as negociações paradas, né? Deu uma parada em tudo. O Flamengo recebeu aí uma proposta, foi oferecido o Martim Távora, né? E enquanto não resolver isso aí, vai ficar parado a negociação. O Flamengo recebeu também aí a proposta, e está de olho também no meia esquerda, o Bruno Tabata, né? Que é lá do Sport Lisboa. Enquanto isso, vai ficar parado também. E temos também a questão do Santos, né? Mas o Santos aí já está bem encaminhado e acredita-se que após a final da Recopa o jogador estará vindo para o rubro-negro carioca, porque já está tudo acertado com a equipe paranaense, tá certo? Mas só para finalizar, agora vai finalizar mesmo. Há essa especulação, meus amigos, do Palmeiras, né? Está interessado no jogador Pedro, mas não passa de especulação. O agente do jogador recebeu autorização do próprio Pedro para ouvir a proposta. E isso não quer dizer, meus amigos, que ele está querendo sair, porque o jogador Pedro pertence ao Flamengo e está aí com uma multa, meu irmão, de 100 milhões de euros, tá certo? Para o futebol brasileiro. E para o futebol europeu, o futebol de fora está em torno de 60 milhões de euros, tá certo? O Palmeiras nada mais e nada menos terá que pagar aí cerca de 100 milhões de euros, né, para tirar o jogador do Flamengo, né? E essas foram as notícias, tá certo? Eu quero aqui um pouco mais tarde trazer outra informação para não ficar com um vídeo muito prolongado, tá certo? Um abraço, saudações rubro-negras. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário e venha ficar antenado sobre tudo que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo. Tchau, tchau.